Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica, hoje com o vereador Jorginho Virgílio. Jorginho, no bloco passado a gente citou 3 temas muito polêmicos que tivemos que enfrentar na Câmara, que foi o Vaga Certa, falamos também do cheque cidadão e da planta genérica. 2 você votou com a base, 1 você não votou com a base. Vamos falar primeiro do cheque cidadão, que chegou a ter quase 30 mil beneficiados até o final de dezembro, e nós sabemos, e segundo dados apresentados aqui nesse programa pela Sana, que é a secretária de Desenvolvimento, praticamente ninguém que estava com o cheque cidadão conseguiu crescer, conseguiu ter um pouco mais de independência, que eu acho que é a temática principal do cheque cidadão. Fica-se nele durante um tempo e depois consegue se migrar. Qual a leitura que você fez dessa suspensão e o que você acha da Secretaria de Trabalho e Renda, que é uma secretaria que de repente poderia absorver muito dessas pessoas? Na realidade, o que é importante a gente ressaltar é que os programas sociais existem até em países de primeiro mundo. Isso é uma coisa extremamente normal. Não é normal como acontece muitas vezes no Brasil, que pegam o programa social para colocar o pobre cada vez mais pobre, permanecendo pobre e não insere ele no mercado de trabalho. Isso aqui não pode. E era o que acontecia aqui em Campos. Não tinha como não haver uma suspensão temporária do cheque cidadão para ver realmente quem precisa e também, paralelo a isso, ter uma forma, como o senhor bem disse, junto com o trabalho e renda, de fazer um trabalho com essas pessoas de qualificação para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho e que esse benefício seja por tempo temporário e não ad eterno, né? E essa é a leitura que eu faço. Mas eu acho que existem famílias, sim, em Campos, que necessitam desse socorro do poder público e o mais rápido possível que o município tiver condições financeiras, tem que voltar de uma forma correta, tendo a visita da assistente social, vendo caso a caso para aquelas pessoas que realmente precisam, mas paralelamente fazer um trabalho de inserir essas pessoas no mercado de trabalho futuramente. Com relação ao Vaga Certa, que também foi aprovado, nós sabemos que não será em todo o município, será em locais específicos, mas foi uma forma também que o poder público buscou de organizar um pouco mais o trânsito e lembrar você que as pessoas que estavam trabalhando, que ainda estão trabalhando na qualidade do flanelinha, do vigia, essas pessoas também vão poder ser absorvidas com treinamentos para que, quem sabe, elas retornem de uma forma mais, vamos dizer, constitucionalizada para trabalhar. Então, essa coisa de dizer que essas pessoas irão ser colocadas à margem da sociedade também não é verdade. O Vaga Certa, além da necessidade da Prefeitura gerar recursos para ela, vem em bom momento, não vem em bom momento? Não, acho que vem em bom momento, sim. Acho que vem em bom momento, sim. Isso já existe nas cidades vizinhas nossas aqui todas, Rio das Ostras, Macaé, Búzios, Cabo Frio, e não vejo problema algum ainda absorvendo essas pessoas que já, os chamados flanelinhas, treinando para que eles possam ocupar essas vagas que vão precisar, e ainda vai ficar melhor. E eu acho que vai abrir uma concorrência, né? Porque os estacionamentos de Campos têm estado com os valores muito altos, né? Esse parquímetro, acho que com um valor menor vai acabar obrigando os donos de estacionamento também a baixarem um pouco os valores. Então eu acho que veio num momento bem oportuno. E a planta genérica? A planta genérica, que para muitos, né, achavam que era o IPTU propriamente dito, e não é um dos itens de 18 itens para que se chegue à aferição do IPTU. Falamos aí a planta genérica em cima do valor dos terrenos, e o senhor teve um voto contrário, e nós gostaríamos de saber, enquanto imprensa, o que levou ao voto contrário. Primeiro, dizer que ninguém foi pego de surpresa ali naquele momento. Eu conversei antes com o chefe de gabinete do prefeito, Alexandre Bastos, conversei antes, tivemos uma reunião da base, junto com o secretário de Fazenda, com o secretário de Controle e com o procurador do município, onde eu fiz algumas indagações, né? E quando a gente vai votar em alguma matéria, a gente tem que ter o convencimento. Isso aí.
A gente tem que ter o convencimento. Eu estou votando e estou convencido do que eu estou votando. E, infelizmente, o governo não conseguiu fazer esse convencimento do meu voto, nesse caso. Foi o único voto contrário que o governo teve, foi na questão da planta genérica. Porque, na minha opinião, a forma que foi realizada o estudo não estava dentro do que eu acreditava que deveria ter sido feito. E o senhor buscou também, obviamente, outros comparativos para chegar a essa conclusão, né? Sem dúvida, é porque o principal motivo da minha discordância é por ter feito por regiões. Porque a gente sabe que o município precisa ter receita própria, a gente precisa se livrar dessa dependência dos royalties do petróleo. Mas quando você pega por regiões, você pode causar algumas distorções. E existem locais que as pessoas até querem pagar o IPTU, porque acham que pagando o IPTU ele automaticamente está regularizando o imóvel dele, como, por exemplo, Travessão, que tem vários imóveis, Morro do Coco, entre outros, que poderiam ser feito um estudo lá e cobrar o IPTU deles. Você está falando dos que ficaram isentos. Isentos. E não ir em cima de regiões, né? Como alguém me indagou, a parte central. É isso que eu ia te perguntar. A parte central não vai ter nenhum tipo de alteração. Isso. Porque houve um debate, uma conversa do governo, junto com a CDL, com a SIC, com as pessoas, né, com as entidades que representam o comércio, que poderia causar uma quantidade de desemprego, com o aumento do valor da planta genérica, né, que automaticamente vai aumentar também um pouquinho o valor do IPTU. Então, alguém me indagou, um comerciante da Pelinca, lá vai ter aumento. Eu falei assim, mas a Pelinca é uma região cheia de comércio e de funcionários. Verdade. Por que lá não vai ter aumento e nós aqui vamos ter? Então, lá não pode demitir e aqui nós vamos ter que demitir? Então, não era o momento de ter votado isso. Acho que tinha que ter tido um debate maior, por mais que o governo falou que houve vários debates, várias conversas, mas eu acho que deveria ter sido bem mais amplo a discussão, até através de uma audiência pública. Então, por isso, por falta de convencimento e por todas essas questões, que eu votei contrário. Jorginho, vamos falar um pouco de você também. Religião, né? O que ela significa para você, se você tem, e para você o que significa vida após a morte? Religião eu tenho, né? Eu frequento uma igreja evangélica adventista já há 20 anos, esse ano estou fazendo 20 anos que eu frequento lá, né? Eu acho que as pessoas têm que ter, antes de religião, as pessoas precisam ter Deus no coração. Independente de credo, de crença, nós vivemos num país laico, as religiões têm que respeitar umas às outras, né? E tentar levar o bem para as pessoas. Esse tudo se resume, os próprios 10 mandamentos se resumem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso se resume, é a gente poder amar ao próximo, né? Você acha, Jorginho, que você ainda vai responder sobre a vida após a morte, mas é só para emendar. Uhum. Você acha que entre o pensamento e a prática ainda precisamos evoluir muito? Falamos muito e fazemos pouco do que pensamos? Em qual sentido? Todos. Pensamos uma forma de agir, pensamos uma forma de falar, mas ainda na prática traduzimos algo contrário. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um exercício que o ser humano deveria fazer diário, quando a gente vai fazer alguma coisa com o próximo, a gente se colocar no lugar do próximo. Será que eu gostaria que fizesse comigo? Se todos fizessem esse exercício diário, antes de praticar qualquer atitude contra qualquer pessoa que seja, nós já daríamos um passo enorme, enorme. Vereador, outra questão importante, de 1990 para cá, salvo Moreira Franco e a Benedita, que ficou pouquinho tempo, nós tivemos até semana passada todos os ex-governadores presos. De 1996 para cá, nós ainda temos todos os presidentes da Alerj presos.
obviamente nós estamos falando de representatividades máximas dentro, governadores de estado, presidentes da ordem sucessória na saída de um governador e pessoas que geriram grande, vultosa quantidade de dinheiro, vultosa quantidade de pessoal. Qual a leitura que, como político, você faz de todo esse cenário tão desgastante? É lamentável, é extremamente lamentável, né? Faz com que a população olhe para o político ainda cada vez com os olhos, né, mais desgastante, coloca todo mundo no mesmo saco, todo mundo é igual, né? A população precisa entender. Ontem eu vi um discurso de um senador, depois do discurso do Tiririca, e ele falando que ele apoiava algumas coisas que o Tiririca falou, mas em outras não. E a principal que ele discordava é a mesma que eu discordo. Quando a pessoa fala assim, eu não quero saber de política. Isso é tudo que os bandidos da política querem. Os bandidos da política não querem que as pessoas de bem, que as pessoas que pensam no bem comum estejam na política. Então esse pensamento é extremamente errôneo. As pessoas boas têm que participar, têm que vir para a política, para a gente espremer esse pessoal, esses políticos de carreira, que só olham para a política para o bem próprio. É a única forma que a gente tem de fazer. Se a população de bem, se o homem de bem, a mulher de bem não vier participar da política, aí nós não vamos mudar nada mesmo. Nós ainda temos 3 minutos, mas eu queria te fazer uma pergunta antes das suas considerações finais. Redes sociais. O senhor trabalha também bastante com rede social. Ela é importante e vai continuar sendo mais importante ainda no cenário político eleitoral das eleições? Sem dúvida alguma. Eu utilizo muito a rede social. Eu acho que é um instrumento que a gente tem para levar nossas ideias, né, os nossos pensamentos, o que a gente está fazendo. Aí um dia alguém pegou e falou assim, mas você fala tanto na rede social de você? Eu falei assim, mas é lógico, eu vou falar de quem? Eu vou falar dos outros. É melhor estar falando de mim do que estar falando dos outros, né? Então, eu acho que vai ser um instrumento muito importante, como já foi na eleição passada. Eu acho que nessa agora vai ser ainda um instrumento ainda mais forte, né? Só que as pessoas precisam entender que a rede social, não podem olhar a rede social como terra de ninguém. Com certeza. Né? Tem que usar com responsabilidade, sem ofender as pessoas. As discussões que houverem tem que ser em alto nível. E no plano das ideias. No plano das ideias. Né? Saber que atrás daquele computador, daquele tablet ou daquele celular existe um ser humano e aquele ser humano tem família. Então é preciso ter esse cuidado. Perfeito. Eu queria agradecer muito a sua presença e que você fizesse as suas considerações finais. Doutor Cláudio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa do senhor, de ter podido falar um pouco, né, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do que a gente fez nesse primeiro ano de mandato. Agradecer muito a Terceira Via pela oportunidade e ao senhor também. Beleza, estamos terminando mais um programa A Polêmica, estamos terminando agora mais um programa A Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.